Annette tinha 6 ou 7 anos na primeira vez em que a mãe lhe disse que ia sair e a deixou em casa sozinha. À medida que escurecia, ela ficou perambulando pelo apartamento vazio e concluiu que a mãe não a amava. Ficou atordoada, atormentada pela ideia de que algo ruim fosse acontecer e ela ficaria solitária para sempre. Isso a levou a se sentir sozinha, assustada, em pânico e, acima de tudo, diferente de outras crianças, cujas mães ficavam em casa e faziam um jantar. Para afogar esses sentimentos, Annette se viu inúmeras vezes à cozinha, onde a mãe tinha deixado uma caixa cor-de-rosa com rosquinhas. Ela aprendeu que, ao menos por um curto período, as guloseimas faziam com que os sentimentos não fossem tão dolorosos. Gente, eu me identifico assim. São poucas coisas que eu não me identifico com esse livro aqui, até com as histórias, principalmente a história da autora. Mas essas. Tudo conecta. A gente só precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, sabe? Aqui, por exemplo. Aí eu comecei a pensar. Eu falei assim, existe sempre um padrão. Olha só o que eu vou trazer aqui, né? Em mim, de mim, existe sempre um padrão meu aqui, pessoal, onde eu sempre me via comendo coisas gostosas ou coisas pesadas, coisas que me saciavam emocionalmente, mas não era fome. O que eu fui percebendo, né, com alimentação consciente, com esse meu processo até de emagrecimento e amor próprio, autoestima e autoconfiança, tudo tá conectado, né, a gestão emocional. Eu fui me percebendo que não era fome, era vontade de comer. E essa vontade de comer, como comer coisa, sei lá, um chocolate, comer coisa assim, chocolatuda, gostosuda, assim, sabe? Coisa gostosa. Coisa gostosa, coisa calórica. Pronto. Coisa calórica, hipercalórica. Pronto. Achei a palavra. Era sempre um determinado horário. No final da tarde, assim. E olha só. Porque justamente o meu. E eu fiquei sozinha também, com quase essa idade também, né? Porque a mãe tinha que trabalhar, a gente já não tinha uma condição assim, porque quando os meus pais se separaram, a gente acabamos assim perdendo o padrão de vida ali que a gente tinha. Então já não tinha ninguém mais para cuidar de mim. Então eu fiquei sozinha quando criança. Uma determinada idade, né? E aí eu fui percebendo isso. Eu falei assim, exatamente como era lá no passado. E aí eu usei a comida para me alimentar emocionalmente. Para me deixar mais confortável, para me deixar mais. É, é, para me deixar mais confortável. Sabe, era um carinho para mim a comida. A comida, né, tava ali. A comida tava ali para mim, sabe? E se eu se eu não vigio, né, que é orar e vigiar, e se eu não vigio, eu me percebo nesse padrão. Por isso a alimentação consciente, sabe? Que eu falo e eu coloquei séries aí sobre isso, sobre o meu processo, que eu falo isso. Se eu não vigio, no final da tarde, eu vou caçar o armário ou a geladeira para comer uma coisa que me sacie emocionalmente. Seja de alegria, ou seja de tristeza ou preocupação. Entende? Olha só. Aí o que ela conta aqui? Ela conta que para afogar esses sentimentos, né, a Annette se viu inúmeras vezes na cozinha, onde a mãe tinha uma caixa cor-de-rosa de rosquinhas. Ela aprendeu que, ao menos por um curto período, as guloseimas faziam com que os seus sentimentos não fossem tão dolorosos. Se examinarmos nossos padrões de comportamento, principalmente aqueles que não desejamos repetir, sempre descobrimos um aspecto nosso que estamos tentando ocultar ou encobrir. Os padrões repetitivos nos quais nos vemos encurralados sempre ecoam sentimentos que acompanham a ferida original. Tá entendendo? Olha aqui, ó. Então, num grande disfarce, criamos padrões de comportamento que acabam reforçando a ferida em vez de nos dar o alívio que buscamos. Sabe aquela pessoa que ela não quer resolver, ela só quer reclamar? Então é sobre isso. Quando a gente está ali inconsciente, a gente só vai repetindo o padrão, que é o alívio ali, um alívio imediato, do que resolver a questão. Olha só como a pergunta certa, né? Um bom mentor é isso. Você não dá respostas prontas. Você faz as perguntas para que a pessoa acesse as respostas dentro dela.
né? Faz boas perguntas, perguntas ali certas, no momento certo, sabe? Então aqui, que tipo de pessoa procrastina? E aí ela subitamente viu a imagem do padrasto, deitado no sofá, com a televisão no último volume. Ele não fazia o trabalho de casa e a mãe dela ficava furiosa. Ao localizar a raiz do problema, ela sentiu constrangimento e a vergonha de perceber que carregava aquela mesma característica indesejada que o padrasto possuía. É o que eu falei na mandala, no grupo VIP. A gente senta na cadeira do juiz quando a gente julga. Sabe? Quando a gente tá aqui. Não é possível, que cara preguiçoso, que cara, né, que não faz nada, que cara procrastinador. Em determinada área da nossa vida, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Porque é a maneira como você se sente ali, que faz com que você replique comportamentos para que você se sinta daquele mesmo jeito, que você focou a sua atenção. Ó, quando eu perguntei que interpretação, o que o padrasto representava para ela, né? Aqui, ó, quando eu perguntei que interpretação ela tinha do padrasto, ela me disse que o considerava um preguiçoso. O que o padrasto representava para ela? Preguiçoso. Embora fosse muito bem sucedido na carreira, ele era um preguiçoso. Então Helena, que na época estava perto de completar 13 anos, decidiu, daquele dia em diante, que jamais seria preguiçosa como padrasto. É inconsciente, tá? Ou talvez ela tenha repetido isso. Eu não vou ser igual esse cara. É igual o que às vezes a gente fala dos nossos pais, né? Eu jamais vou ser igual a minha mãe. Jamais vou criar os meus filhos como minha mãe me criou. Jamais eu vou fazer o que o meu pai fez. Né? Então aqui, na verdade, as pessoas que a cercavam diziam exatamente o contrário. Que ela tinha iniciativa, era altamente produtiva e vigorosa. Mas Helena sempre soube que deixava por fazer. Ela relembrou as palavras que eram ditas aos berros para o padrasto. Você é um preguiçoso que não serve para nada. E facilmente identificou o diálogo interno que sempre a atormentava. A verdade desmoralizadora era que, cada vez mais, a cada ano, ela repetia essas mesmas palavras para si mesma. Você é uma preguiçosa que não serve para nada. Putz, você tá entendendo isso aqui? Tá entendendo o íntimo disso aqui? A verdade disso aqui?